Terça-feira e o canal de corte do 6 Round já tá abastecido com o filé mignon do podcast da última segunda. Leandro Batistaca botou lá o filé mignon, os melhores trechos de 5, 6 minutos. Quem perdeu a última edição, vai lá e confere. Link no comentário fixado. Vamos pra resenha. Senhores, faltam apenas 10 dias pro UFC 319 e até agora ninguém espanou. Khamzat Chimaev segue treinando que nem maluco na Califórnia com Aaron Pico e o ex-preparador físico do TJ Dillashaw. E Dricus Du Plessis, o campeão, já tá em Chicago, inclusive prometendo performance épica. Abre aspas, vocês não estão preparados pro que vem por aí, disse ele hoje no Instagram. Parece que o plano do sul-africano é transformar o lobo mau em poodle, pra de repente já desafiar o campeão da categoria de cima. De uma forma ou de outra, aquela suspeita inicial de que um deles estava baleado e se retiraria da luta não se confirmou, pelo menos até agora. Caio Borralho tá lá, em Las Vegas, treinando, tirando peso, mas a chance de não ser acionado aumenta. Nesse caso, a luta principal do Fight Night Paris, dia 6 de setembro, contra Nassourdine Mavov, seria mantida. Caio, então, vai lutar necessariamente pelo cinturão ou pela primeira posição do ranking até 84 quilos em um mês. Uma coisa ou outra. Ninguém aqui vai discordar que é uma posição privilegiada, até porque o cara vai fazer 2 bolsas em um mês. Será o mês mais rentável da carreira dele e todos nós trabalhamos por dinheiro. O lance é que em qualquer esporte, o norte, o principal, é sempre o resultado. E há um grandíssimo problema nessa história toda, que é o esforço enorme do Caio bater o peso 2 vezes em 18 dias. Sendo que na primeira tentativa não tem nem aquele pound de tolerância. É pra cravar 83,9, senão não disputa o título. E na segunda tem o pound de tolerância, mas é pra fazer depois 5 rounds na casa do inimigo, sendo que Caio é zebra lá na stake.bet.br. Pouquinha coisa, mas é. Caio é um Perry Pimblett da vida, extremamente indisciplinado que em off vira um balão? Ou é massivo, denso demais para a categoria daqueles que precisam de 3 meses de dieta restrita antes de começar o camp? Não e não. Acontece que eu cubro esse esporte como jornalista desde os 19 anos. Ano que vem completa 20 anos que estou no meio. Eu já entrevistei, conversei extensamente com todas as principais referências em medicina e preparação física do meio. Por isso, ninguém vai me convencer que desidratar 2 vezes em tão pouco tempo é minimamente salutar. Eu tô gravando esse vídeo porque venho ouvindo muita gente dizer que é de boa, nada demais, tranquilo. Não é. Pra quem não lembra, o próprio Nassourdine Mavov foi o primeiro reserva nomeado para Khamzat Chimaev versus Dricus Du Plessis. Ele saiu desse cargo justamente para não atrapalhar a performance em Paris. O plano do Caio é o único possível, manter o peso baixo, entre 92 e 94 quilos no caso dele, para que a desidratação seja a menos drástica possível. Mas ainda assim, a gente está falando em mais de 10% do peso corporal saindo em água 2 vezes em 18 dias. Meu camarada, se uma vez não é bom, 2 não tem como ser de boa. A galera mais pessimista já começou até a comparar o Caio Borralho com o Tony Ferguson. Por quê? Para quem não lembra, Tony Ferguson já foi um dos lutadores mais temidos e cultuados de todo o UFC. Entre 2013 e 2020, foi um reinado de terror do cidadão. Ele enfileirou 12 cabeças e só não disputou o cinturão linear com o Khabib Nurmagomedov porque essa luta caiu 5 vezes. E quando falo em 12 cabeças, não tô falando aqui de pangaré. É Rafael dos Anjos, Anthony Pettis, Donald Cerrone, Edson Barbosa, Kevin Lee, Gleison Tibau, Josh Thompson. Todos saíram do octógono destruídos, ensanguentados, parecendo vítimas de filme de terror. Foi aí que pegou o apelido Bicho-Papão. O cara era como um vampiro sedento por sangue. Aí veio a luta com Justin Gaethje pelo cinturão interino dos leves. Pra quem não viu, Ferguson levou uma das maiores surras da história. Foi nocauteado pela primeira vez na carreira e nunca mais foi o mesmo. Foi como se o Gaethje tivesse tirado a alma dele com a mão. Ferguson perdeu as 8 lutas seguintes, recorde histórico do UFC, foi cortado e agora vai enfrentar um influencer digital no boxe, né? O Salt Papi, o papai salgado, e é zebra. Só que rolou um detalhezinho aí no meio. Ferguson enfrentaria Khabib Nurmagomedov no dia 18 de abril de 2020. Só que o evento foi cancelado por causa da pandemia. Khabib nem conseguiu sair da Rússia. Ainda assim, no dia 17, quando seria a pesagem original, Ferguson publicou um vídeo com o peso batido, sem a mínima necessidade. Na época, a comoção foi gigante. Eu mesmo elogiei a força de vontade do cara. Um maníaco, exemplo de disciplina, prontidão, vontade. Quem mais faria isso? Sofreria à toa. David Goggins, ultramaratonista, ex-militar americano que faz vídeos motivacionais no Instagram, se aproximou do meio do MMA nesse dia, porque ele lançou um vídeo viral com muitas milhões de visualizações exaltando o Ferguson. Só que a luta com o Gaethje, substituto do Khabib, foi casada para 21 dias depois, e lá foi ele drenar todo o líquido novamente, incluindo o do cérebro. Essa situação contribuiu muito ou pouco com a surra e o primeiro nocaute.
Não sei, é impossível quantificar, mas ajudar não ajudou. O lance é que o caso do Caio é muito diferente. Ferguson, naquela altura, já era bem veterano, tinha 36 anos e quilometragem altíssima. Levava knockdown, apanhava em todas as lutas, virava, vencia no coração, mas o queixo estava deteriorado. A pesagem extra e a luta com Gates foi tipo a última gota que fez o balde transbordar. O Caio tá muitíssimo mais fresco na carreira, tem só 32 anos, nunca foi nocauteado, nunca nem levou knockdown. Inclusive é o atleta menos atingido da categoria, com a melhor defesa. Não tem nada a ver um caso com o outro. Agora, também não vai ajudar. Se não tivesse que bater o peso 2 vezes em tão pouco tempo, ele estaria mantendo o peso tão baixo? De repente, não. De repente, para essa, valeria manter o peso um pouco mais alto, justamente porque o ponto fraco do Imavov é a luta agarrada. Caio, bem mais pesado por cima, vai ser difícil o francês sair. Também vale se perguntar, será que a drenagem extra não pode dificultar alguma coisa numa eventual guerra de 5 rounds? Com isso tudo dito, realmente não tinha como deixar passar o cavalo selado. Se eu fosse o empresário do Caio, também aconselharia a aceitar essa doideira. É alto risco, mas alta recompensa. Imagina aí se a luta pelo título aparece no UFC 319. Tem como se lascar assim? Claro, pode não render 100% contra o Imavov e voltar pro final da fila depois de anos construindo essa série aí de vitórias. Mas esse é justamente o esporte da oportunidade, do timing, da prontidão e do risco. Tem também o lance de que cada caso é um caso. Se a proposta de bater o peso 2 vezes em 18 dias viesse pro Charles do Bronx, em fim de carreira, alta quilometragem, vindo de derrota por nocaute, a resposta sugerida seria não. Mas nesse ponto da carreira, de novo, ainda preservado e jovem, Caio pode se dar ao luxo de tentar. No final das contas, o meu papel aqui é sempre trazer para o centro, né? Dizer as coisas como elas são. E geralmente não são nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Caio Borralho não é o Tony Ferguson 2.0. Os cortes de peso não serão gatilho para um processo de zumbificação. Se fosse o Israel Adesanya tentando a peripécia, aí talvez. Mas também não vai ser nada fácil. É um fator complicador que tira do atleta sim. Sem contar que o adversário é bem complicado, não vai passar por esse handicap, esse nível extra de dificuldade, luta do lado de casa com apoio da torcida. Agora, também é verdade que se o Caio prevalecer depois de toda essa maratona contra tudo e contra todos, sai 3 vezes mais forte. Credenciadíssimo ao título mundial. Os estoicos dizem que o obstáculo é o caminho. Caio tem um baita obstáculo pela frente. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, o que acham dessa comparação que estão fazendo aí do Caio com o Tony Ferguson de toda essa história. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, clicar no botão hypar ajuda muito a gente, é uma forma de você retribuir o nosso trabalho diário aqui no YouTube. Não perde a resenha de ontem à noite, em que eu falei sobre como Arman Tsarukyan vai conseguir a luta com Ilia Topuria, acreditem se quiser. O cara fez todo um malabarismo para isso. Clica aqui e aqui embaixo está o link para o nosso canal de corte. Não se esquece de se inscrever lá também. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre. Amanhã, antes do almoço, tem entrevista exclusiva com Walter Walker, que o nosso João Marcos fez, e à noite tem resenha como sempre. Grande abraço, até mais.